Ascensão através de habilidades. Episódio 175. O mundo do gigante arrogante. 1. Magia intermediária. Lilith e os espíritos disseram que era dimensionalmente diferente da magia elementar, eficaz mesmo nas profundezas. Finalmente, ele conseguiu. Quando ele pensou em magia intermediária, naturalmente, o corcunda que perseguia mistérios distorcidos lhe veio à mente. Ele não gostou de Taizan aprender magia intermediária e tentou matá-lo. Como se entendesse os pensamentos de Taizan, Zelbando falou suavemente. Pobre criança, ele perseguiu mistérios distorcidos. Esse também é um caminho. Mas ele ficou muito distorcido. Acima de tudo, ele estava com ciúmes apesar de usar atalhos. Que pena, e feio. O que você acha dele? Nada. Zelbando encolheu os ombros. Eu não dou valor a ele. A magia que ele obteve é encantadora, mas não tão boa. Acima de tudo, não tenho o hobby de observar uma criança distorcida e quebrada. Não é divertido. Sua voz, aparentemente genuína, era indiferente. Zelbando sorriu e perguntou. Você tem alguma dúvida antes de receber a missão? Responderei o que puder. Existem algumas coisas. Como ele se ofereceu para responder, não havia motivo para recusar. Taizan perguntou. O que acontecerá com o corcunda que perseguiu o mistério distorcido? O fantasma havia contado a ele. Como um imortal, foi uma bênção demais. A acumulação de energia despendida seria enorme. Acima de tudo, o poder que desceu antes da queda do último cavaleiro. A quantidade total e o nível contido nele eram extraordinários. Se o tempo estivesse um pouco errado, poderia ter sido um poder muito perigoso. O deus da magia, Zelbando, respondeu. Ele exauriu muito poder para alcançar sua posição com mera força. Ele não poderá fazer nada por um tempo. Você pode ficar tranquilo. É assim mesmo? Zelbando sorriu. Eles vão se interessar por você, Kang Taizan. Eles devem ser os imortais. Hostilidade e favor. Haverá mais hostilidade entre eles. Eles têm inveja dos talentosos. Se for uma condição justa, não temos intenção de intervir. É melhor você estar preparado. Entendido. Taizan assentiu e Zelbando sorriu com seu comportamento calmo. Imortais, superando em muito o status dos mortais, nutriam hostilidade em relação a Taizan. O que Zelbando acabara de dizer não era algo que se pudesse aceitar facilmente. Uma pessoa fraca teria tremido de medo, e mesmo uma pessoa forte não seria capaz de ignorar tais palavras levianamente. Mas Taizan permaneceu inabalável e preparado para esperar em silêncio. O sorriso de Zelbando ficou mais profundo. Interessante. Mais alguma coisa que você esteja curioso? Taizan assentiu e fez sua pergunta. Havia uma curiosidade que só um deus poderia satisfazer. Por que estamos separados? Modo fácil, modo normal e modo difícil. Os jogadores dos 3 modos poderiam se encontrar, ajudando e formando grupos para romper o labirinto. Mas o modo solo era diferente. Cada jogador teve que romper seu próprio labirinto sozinho. Em sua vida anterior, ele não prestou muita atenção a isso. Ele estava muito absorto em obter habilidades e não muito interessado em deuses. Então simplesmente aceitou como as coisas eram. Mas agora que ele entrou no modo solo e obteve várias informações, ele não pôde deixar de ponderar. Muitos. Só na Coreia, havia mais de 10 mil jogadores que escolheram o modo solo. Globalmente, o número pode chegar até a 100 mil. E no modo solo, havia deuses e guias do pecado. Havia também NPCs como o fantasma. Desde que Lee Taeyeon e Kang Jun-hyeok conheceram a Inzar, era certo que eles também existiam em seus próprios labirintos separados. Os guias do pecado provavelmente seriam os mesmos. Labirintos divididos em centenas de milhares para os jogadores. E os NPCs e aventureiros que povoavam todos aqueles labirintos. Taizan achou difícil compreender. Zelbando sorriu. Você está perguntando sobre isso? Estou curioso. Sempre foi assim ou aconteceu alguma coisa? Posso lhe dar uma resposta aproximada agora. Para sua pergunta, é a última. A voz de Zelbando era gentil. O labirinto foi duplicado e separado porque algo aconteceu. Isso é possível? A Inzar, os guias. Todos eram seres formidáveis, aqueles que atingiram o limite dos limites mortais. A ideia de que tais seres tivessem sido replicados em centenas de milhares era inacreditável. Não é impossível, porque o seu poder, embora finito, nunca diminui. É constante e ilimitado, uma realidade bastante exaustiva. Pela primeira vez, uma expressão de irritação cruzou o rosto de Zelbando. Eles deveriam ceder e desaparecer, mas persistem em se intrometer e causar estragos. Quando poderei torcer o pescoço deles? Seres dotados de poder constante e ilimitado. Taizan já havia aprendido sobre tais seres como fantasma antes. Eles são os deuses superiores? Isso é o suficiente. Zelbando, em vez de responder, apenas acenou com o dedo. Essas são todas as respostas que você pode ter. Se você busca mais, aprofunde-se. Entendido. Taizan assentiu, satisfeito por ter obtido pelo menos algum insight. A divisão do labirinto não era de seu projeto original, mas resultou da intromissão dos altos deuses enquanto eles o invadiam. Então aceitarei a missão. Subquest aceita. Bom. Zelbando, com uma expressão de satisfação, cerrou o punho e o espaço começou a se desdobrar diante deles.
Viaje para lá e procure seu rei, o único sábio entre os presunçosos. Ele lhe fornecerá as respostas. Taizan deu um passo à frente no espaço recém-inaugurado com um aceno de reconhecimento. Ao desaparecer, Zelbando sussurrou. Esta jornada será de grande significado para você. Com essas palavras finais, Taizan entrou no reino dos gigantes. O domínio dos gigantes altivos, Baolaia. Ao chegar, uma sensação perturbadora invadiu sua consciência. O que é isso? Julgamento de possessão espiritual em andamento. Julgamento bem-sucedido. Com o aparecimento da notificação, a sensação desconcertante dissipou-se. Taizan levantou a cabeça para examinar os arredores. Ele se viu em uma floresta onde a vegetação rasteira era tão alta quanto ele e as árvores cobriam uma área enorme, formando paredes ao seu redor. Certamente faz jus à sua reputação. Percebendo que deveria se mover rapidamente para não permanecer preso na floresta, Taizan reuniu força em suas pernas e escalou uma árvore. Embora tenha subido rapidamente, demorou algum tempo para chegar ao topo da árvore. Empoleirado no topo da árvore, ele avistou uma estrada não muito distante. E no final daquela estrada parecia haver uma cidade. Taizan saltou da árvore em direção a esse destino. Foram necessários cerca de 5 minutos de corrida para chegar à estrada. É amplo. Diante dele havia uma estrada tão vasta quanto uma planície. O movimento aqui será mais desafiador. No mundo dos gigantes, tudo era tão grande, inclusive os edifícios. No entanto, pareciam muito pequenos, indicando que ainda estavam muito distantes. Isso vai levar algum tempo. Taizan começou a andar. Ele correu em direção à cidade que tinha visto da árvore. Ele não estava indo a toda velocidade. Para conservar energia, ele manteve um ritmo moderado. Claro, moderado, para ele, para uma pessoa comum, seria uma velocidade incrivelmente rápida. No entanto, ele ainda não conseguiu chegar à cidade. Mesmo depois de correr por mais de 1 hora, ele só chegou um pouco mais perto. Durante sua corrida, Taizan chegou a uma conclusão. Tudo é gigantesco. Tanto os animais como as plantas pareciam ser pelo menos 10 vezes maiores. Ao atravessar a estrada, ele encontrou um animal parecido com um cervo, do tamanho de uma vila. Os gigantes seriam pelo menos 2 vezes maiores. Com esses pensamentos, Taizan, que corria persistentemente, parou de repente. Ele olhou para cima, imerso em pensamentos. Como esperado, eles são enormes. 3 gigantes estavam sentados no meio da estrada, aparentemente inconscientes da presença de Taizan, absortos em sua conversa. Irmão, você tem certeza de que está tudo bem? Estamos muito perto da cidade. Yama, se alguém vier, nós simplesmente fugimos. Qual é o problema? Você está com medo, Black Luther? Mesmo assim, você sabe, certo? O senhor daquela cidade é um monstro. Não é melhor não correr riscos? Sério, pessoal. O gigante que parecia ser o líder fez uma careta. Taizan gritou para eles. Olá. Ru. Você não ouviu alguma coisa? Somos os únicos aqui. O que poderíamos ouvir? Ainda sem saber da presença de Taizan, eles pareciam confusos. Irritado, Taizan acenou com a mão. Você ativou explosão de vento. O vento explodiu perto dos rostos dos gigantes, e eles recuaram com grunhidos. O que é isso? Uma mágica? Surpreso, Taizan inclinou a cabeça confuso também. Julgamento de possessão espiritual em andamento. Cada vez que ele usava magia, uma notificação aparecia para julgamento. Era irritante, embora não tivesse efeito. O que é isso? Taizan murmurou. Os gigantes finalmente o notaram. Ru. O gigante inclinou a cabeça. O que você está? Um humano. Humano? O que é isso? Irmão, irmão. O anteriormente estupefato agarrou apressadamente o outro gigante. Não é isso que eu penso? Qual é o nome? Eu vi isso em um livro uma vez. Não existem criaturas como feijões em outros mundos, certo? Um livro? Você lê livros? Bem, venho de uma família bastante abastada. O problema começou quando nocauteei minha cunhada e fugi. Então, o quê? Uma criatura de outro mundo? Parece que sim. O gigante parou, inseguro. Taizan assentiu. Certo. Ah. Eles ficaram maravilhados, examinando Taizan com olhos curiosos. Realmente do tamanho de um feijão. Se eu soprar nele, ele voará para longe? Ele não é menor que um inseto? Quieto, sou novo aqui e preciso de informações. É por isso que queria te perguntar uma coisa. Em vez de responder, os olhos do gigante brilharam. Rapazes, quanto vocês acham que podemos conseguir por isso? Não seria caro? Parece perfeito para decoração. Certo? O gigante riu, seus dentes amarelos marcantes. Tudo bem, humano, seja pego. O gigante estendeu a mão e sua sombra cobriu o sol. Taizan pegou o dedo do gigante. O gigante, tentando levantar Taizan, hesitou. Irmão, o que você está fazendo? Os outros gigantes, com rostos perplexos, perguntaram. Da perspectiva deles, o gigante estava apenas segurando Taizan, sem fazer nada. Mas o gigante que segurava Taizan estava suando frio. O que? Essas palavras de pânico não foram ouvidas.
Era como tentar puxar uma espada firmemente fincada no chão. Como pode ser isso? Isso significava que o humano, do tamanho de um feijão, possuía maior força que o gigante. Tarzan ficou igualmente surpreso. Forte. Pelo que ele ouviu, eles não eram tão impressionantes. Na melhor das hipóteses, pareciam bandidos ou ladrões. No entanto, eles estavam exercendo uma força significativa sobre Tarzan. O tamanho importa tanto assim? Tarzan colocou mais força na mão que segurava o dedo do gigante. O rosto do gigante ficou pálido. Tarzan então balançou o pé, arremessando o gigante. Uau! Irmão, irmão! O gigante voou pelo ar. O gigante restante, assustado, golpeou Tarzan com uma clava. Tarzan ergueu o braço. Koong. Sentindo o peso no braço, Tarzan fez uma careta. Foi bem pesado, não o suficiente para se sentir pressionado, mas era uma força que ele não conseguia sentir em um aventureiro do mesmo nível. Tarzan agarrou o porrete, quebrando-o em fragmentos com a força de seu aperto. Ele então deu um soco no abdômen do gigante. Kuuk. O gigante exalou e caiu. Depois de algumas contrações, ele parou de se mover. Isso é interessante. Tarzan inclinou a cabeça. No labirinto, onde esteve no 30º andar, ele seria comparável aos mais fortes do mundo exterior. No entanto, tal força era possuída por este gigante aparentemente inexpressivo. Um ser com tal poder já deveria ter entrado no labirinto ou ser conhecido. Mas não existia tal informação. Tribo gigante. Já ouvi muito sobre eles, mas eles realmente têm muita força. Você também sabe sobre eles? Não se sabe muito. Eles são uma raça reclusa e não saem muito. Mas existem lendas conhecidas. O fantasma disse. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.